Jesus nosso Senhor, sou o pastor Davi aqui da Igreja de Valparaíso e nós queremos dar início a uma sequência de mensagens como base a esse livro Fundamentos da Fé da editora Árvore da Vida. Eu queria compartilhar a primeira mensagem desse livro. Ele fala um pouco, a primeira lição fala um pouco sobre a pessoa de Deus. Amém? Vamos falar se Deus existe, quem criou o universo, por que algumas pessoas rejeitam a Deus, qual é o nome de Deus e em que lugar nós podemos adorar a Deus. Amém? Então eu queria começar com Salmos 19:1. A pergunta, né, se Deus existe, a própria Bíblia, ela nos dá a resposta. Os irmãos sabem que a Bíblia é o livro mais importante da humanidade. Esse livro está todas as respostas para a humanidade. Amém? Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, meus amados irmãos, Deus existe. Quando você olhar para a terra, para o céu, você vai perceber que isso não foi obra do acaso, mas foi porque Deus, um ser supremo, criou todas as coisas. Amém? O firmamento anuncia as obras de suas mãos. E esse Deus, além de ele existir, ele também tem um nome. Está lá em Êxodo 3, o nome de Deus. Está lá em Êxodo 3, 14. 3, de 13 a 14, assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Aí Deus responde, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, a mim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. Então Deus criou o universo e esse Deus é o eu sou. Esse eu sou, ele quer dizer que ele é tudo para nós. Ele é a nossa suficiência, ele é a nossa alegria, ele é a fonte da nossa vida. Sem Deus, nós não existiríamos. Amém? E esse Deus, ele criou esse universo por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Isso está lá em João 1, do 1 ao 3. Senhor Jesus diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí o 14 diz assim, o versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então o Verbo estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus, e o Senhor, Deus, ele fez o universo por intermédio de Jesus. Amém, irmãos? Isso é muito, muito importante para nós. Então Deus, desde o princípio, Jesus, o seu Filho, estava com Deus. Nós vemos ali em Provérbios 8, que Jesus tinha uma harmonia entre Deus e o seu Filho. E ele nos chama hoje para fazer parte da família de Deus. Porém, meus amados, tem pessoas que rejeitam o conhecimento de Deus. Em Oséias 3, Oséias 4:1, diz assim, Oséias 4:1 diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Então tem muitas pessoas que não conhecem a Deus, ou, em outras palavras, não querem conhecer a Deus. Em Salmos 14, 1, tem um versículo interessante que diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e praticam abominações
já não há quem faça o bem. Então o insensato diz no seu coração que não há Deus. Então, essas pessoas não são felizes, não são alegres, são insensatas. E elas vão fazer de tudo para preencher o vazio que há nelas, mas elas não vão conseguir preencher, porque são insensatas. Em Romanos 1:28, Paulo ele fala um pouco dessas pessoas insensatas. Ele diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, eles desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Inconvenientes. Então, o próprio Deus, ele entregou essas pessoas a uma disposição mental reprovável. Então, nós percebemos hoje, irmãos, na humanidade, as pessoas querem tirar a Bíblia da sociedade, né? No século XXI, as pessoas não querem mais ter a Bíblia como o livro mais importante. Eles querem tirar a Bíblia da sociedade. Eles desprezam a Deus. Nós estamos vendo, né, hoje em dia, como que as pessoas estão agindo, né? Agindo de forma maldosas, né? Pessoas têm muito mal no coração. Então, porque Deus os abandonou, né? Os entregou a uma disposição mental reprovável. Elas não querem nada com Deus, aí Deus vai e entrega elas a uma disposição mental reprovável. Elas não entendem que esse Deus é o Deus que vai dar vida para elas, é o Deus que vai dar alegria, é o Deus que vai dar paz, é o Deus que vai dar a vida eterna. E nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus é um Deus eterno. Ele é antes da eternidade, né? Antes de haver a terra, já existia Deus. Lá em Apocalipse 22:13, tem um versículo interessante que diz assim, Apocalipse 22:13 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, coisas importantes para nós. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, Deus é o começo, Ele é o fim. Então, quando você tem essa noção, meu amado, você percebe que tudo na sua vida, se for pelo esse Deus que tem começo e tem fim, tudo vai sair de uma maneira agradável na sua vida. Você não vai ficar preocupado com as coisas que estão acontecendo, porque você sabe que esse Deus, Ele é o começo de tudo, Ele também é o fim. Então nós não precisamos nos preocupar. Esse nosso Deus é um Deus eterno. Amém? E Ele também é um Deus único. Não há outro Deus a não ser o Deus, o nosso Deus. O Deus que criou os céus e a terra. Lá em Isaías 45, Senhor Jesus, Isaías 45, 45:5 diz assim: eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus e eu te cingirei, ainda que não me conheces. E o 18 diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, meus amados, nosso Deus é único. Ele criou a terra para ser habitada e não para ser um caos. Então, por que o mundo está um caos hoje? Porque eles não reconhecem, não têm o conhecimento de Deus. Amém? Então, essa palavra é para você que quer ter na sua vida uma paz, né? Na sua vida você quer ter alegria, que não quer que seja um caos. Então você tem que ter Deus na sua vida. E aonde você procura esse Deus? Esse Deus está dentro de você, está no Espírito. O único lugar de adoração é no Espírito humano. Em João 4:24, é o último versículo, eu já estou finalizando essa palavra. João 4:24 diz assim: Senhor Jesus, João 4:24 diz assim:
Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nosso Deus, irmãos, ele é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu espero ter passado o meu ponto que eu ganhei nesse livro, Os Fundamentos da Fé Cristã. Espero que Deus te abençoe e que possa trazer paz para a sua vida, alegria, e que você possa perceber que há um Deus que criou todas as coisas. Jesus é o nosso Senhor.